Atenção, amiguinho, questão 7. Agora eu recomendo a vocês que antes de acompanhar a resolução dessa questão 7, você vá no nosso caderno de aulas, na página 42 e dê uma olhadinha em variação percentual composta. Mais especificamente para aquele caso, quando todas as variações forem de mesma natureza, por exemplo, todas forem reduções, redução, 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 ou então todas forem aumentos, aumento, 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 a taxa constante. Se a primeira variação for uma redução de 10%, a segunda é uma redução de 10%, a terceira é uma redução de 10%, e assim sucessivamente. Todas reduções e a taxa sempre a mesma. Se a primeira variação for um aumento de 50%, a segunda variação é um aumento de 50%. A terceira variação é um aumento de 50%. Que, por sinal, quando nós temos uma variação percentual composta, que a taxa é constante, o valor final da grandeza é igual ao valor inicial vezes 1 mais, se todas as variações forem aumentos, ou então menos, se todas as variações forem reduções. A taxa, e tudo isso elevado ao número de variações. Não é verdade? Por exemplo, se uma grandeza sofrer 3 aumentos de 10%, o valor final é igual ao valor inicial vezes 1 mais 10%, vezes 1 mais 10%, vezes 1 mais 10%. 1 mais 10% vezes 1 mais 10% vezes 1 mais 10%, tudo isso aqui pode ser substituído. O valor final é o valor inicial vezes 1 mais 10% elevado a 3. Esse expoente, que aqui eu estou representando por T, é a quantidade 1, 2, 3 de aumento, aumento, aumento de 10%, 10%, 10%. Se fossem 3 reduções, ficaria 1 menos 10% elevado a 3. Legal? Bom, vamos à resolução dessa questão. Depois dessa revisãozinha rápida de variação percentual composta, em que todas as variações são de mesma natureza e a taxa é constante. Bora ler? Certo material radioativo perde a cada mês 5% da massa que possuía no início daquele mês. Então, se no início do mês ele tem 200 gramas, no final do mês ele tem 100 gramas, tá certo? Aliás, ele perde 5%. Então, se no início do mês ele tem uma certa massa, no final desse mês, uma redução de 5%, mais um mês, outra redução de 5%, mais um mês, outra redução de 5%, e assim sucessivamente. Então, haverá tantas reduções de 5% quantos forem os meses. Então, se eu descobrir quantas reduções ele sofre, eu sei quantos meses se passam. Sabendo que hoje ele tem 20 gramas, assinale daqui a quantos meses ele terá 5 gramas de massa. Legal? Então vamos lá. Se a cada mês ele sofre uma redução de 5%, e a cada mês sempre serão reduções,
redução, mais um mês, redução, mais um mês, redução. E essas reduções são sempre de primeiro mês, 5%, segundo mês, 5%. Então, a massa dele após ter reduções é igual a massa inicial vezes 1 menos 5% elevado ao número de reduções. A massa inicial é de 20 gramas, porque ele diz, sabendo-se que hoje ele tem 20 gramas, então a massa inicial M0 é 20, ele pergunta, assinale daqui a quantos meses, só que a quantidade de meses é a quantidade de redução. Então ele quer o valor de T que vai obrigar M de T a ser igual a 5 gramas. Então você vai na lei de formação substituir a massa inicial por 20, que é o valor inicial da grandeza, substituir o M de T por 5 e calcula o T. Você vai calcular de onde parte a flecha, que chega no 5 nessa função exponencial, porque a variável livre é T e ela está no expoente, fazendo com que a função seja exponencial. Então fica 5 é igual a 20 vezes 1 menos 5%, 95% elevado a T. Sensacional. 5 por 5 dá 1, 20 pelo mesmo 5 dá 4, traz esse 4 para o primeiro membro dividindo, fica 1/4. 1/4 é igual a 95 sobre 100 elevado a T. Só que 1/4 é 1 sobre o quadrado de 2. E 1 sobre o quadrado de 2 é 2 elevado a menos 2. Igual a 95 sobre 100 elevado a T. Aí chegou a hora da pergunta. O que é esse T? Esse T é o expoente de 2 elevado a menos 2 na base 95 sobre 100. Se T é o expoente de 2 elevado a menos 2 na base 95 sobre 100, esse T é o logaritmo de 2 elevado a menos 2 na base 95 sobre 100, que é 10 ao quadrado. Então esse T é, vamos fazer uma mudança de base, vamos passar para a base 10, ao pé da letra. Então é o log de 2 elevado a menos 2 na base 10, sobre o log de 95 sobre 10 ao quadrado na base 10. Agora vamos desenvolver essas duas logaritmações. A de cima, log de 2 elevado a menos 2, bora de novo, T é igual a de cima, log de 2 elevado a menos 2 é menos 2 vezes o logaritmo decimal de 2. E o logaritmo decimal de 2, ele já me disse que é 0,3. E no denominador, log de 95 dividido pelo quadrado de 10 é o log de 95 menos 2 vezes o log de 10. O logaritmo decimal de 10 é 1. O logaritmo decimal de 2, ele me diz que é 0,3. E o logaritmo decimal de 95 é 1,95. O logaritmo
decimal de 95 é 1,95. Conclusão: t é igual menos 2 vezes 0,3 menos 0,6 dividido 1,95 menos 2 vezes 1, 2 vezes 1 é 2, 1,95 menos 2, menos 0,05. Menos, dividido por menos dá mais, e deslocando a vírgula 2 casas para a direita, tanto no numerador como no denominador, vai ficar 60 sobre 5. E 60 sobre 5 é 12. T igual a 12 anos. Moral da história: se a massa inicial dele, no eixo das abscissas, a variável livre, T. No eixo das ordenadas, a massa residual, M de T. Se a massa inicial é 20 gramas, são necessários 12 anos para a massa residual dele ser 5 gramas. Por sinal, 5 é a metade da metade de 20. Então, nesses 12 anos ocorrem 2 meias-vidas, porque na primeira meia-vida passa de 20 para 10, aí são necessários 6 anos, não é? E a segunda meia-vida passa de 10 para 5, são necessários 12 anos. Tá certo? Então o tempo de meia-vida dele é de, se em 20 anos se reduz a metade 2 vezes, em 10 anos, né? Se em 12 anos se reduz a metade 2 vezes, em 6 anos se reduz a metade 1 vez. Então, meia-vida dele é de 6 anos. Agora veja, vamos calcular para ver se daria isso mesmo. O tempo de meia-vida seria o tempo necessário para que o M de T fosse igual a 10, já que a massa inicial é 20. Então fica como? 10 é igual a 20 vezes 95 sobre 100 elevado a T. 10 por 10 dá 1, 20 pelo mesmo 10 dá 2, passa esse 2 dividindo, fica 1/2. 1/2 é igual a 95 sobre 100 elevado a T. Então, 1/2 é 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1 é igual a 95 sobre 100 elevado a T. Então, esse T é o logaritmo de 2 elevado a menos 1 na base 95 sobre 100. Então, esse T é igual a logaritmo decimal de 2 elevado a menos 1 menos log de 2 sobre logaritmo decimal de 95 sobre 100. Logaritmo decimal de 95 menos o logaritmo decimal de 100, que é 10 ao quadrado. O logaritmo de 10 ao quadrado é 2, na base 10, né? E o logaritmo de 95, ele diz que é 1,95. E o logaritmo decimal de 2 é 0,30. Então, esse T é menos 0,30 sobre
1,95 menos 2, menos 0,05. Então fica 30 dividido por 5, t é igual a 6. 6 o quê? Anos. E o que são esses 6 anos? O tempo de meia-vida, que nós já havíamos visto aqui, né? A massa inicial 20, aí no t igual a 0, e se o t for igual a 6, a massa é 10. Como 10 é a metade da massa inicial, divide para 10, ocorre uma meia-vida, né? E o tempo para essa meia-vida vai de 0 para 6. A meia-vida é de 6 anos, como havíamos dito. Um beijo.